Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Papo de Quê, Fabiano, meu podcast que eu adoro trazer convidados, conversar, bater um papo. E nesse episódio a gente vai falar sobre um assunto muito delicado para os empresários em geral, mas principalmente também para os empresários contábeis, que é exatamente sobre a implantação dos sistemas. A gente vai falar sobre quando o empresário, quando a empresa de contabilidade quer implantar um sistema e de repente algumas pessoas começam a boicotar esse sistema, a boicotar o uso desse sistema. Eles viram sabotadores. A gente vai falar muito sobre isso, principalmente porque eu sei que isso é algo muito doloroso para as empresas, né? A gente vem com aquela vontade de aumentar a performance, de deixar a empresa muito bem estruturada e de repente o que acontece, né? O nosso próprio time sabota aquela implantação, aquela possibilidade de alavancagem da empresa em relação à produtividade, em relação a também a continuidade do próprio negócio, né. E aí eu quero saber por que que isso acontece, por que o time sabota tanto, né, o que vale realmente a pena, vale a pena abrir mão do sistema, vale a pena a gente abrir mão do profissional, são tantas questões, tá. Eu sou empresário contábil, minha empresa começou há 17 anos, então naquela época a gente só utilizava o sistema de contabilidade, a gente não tinha um outro sistema, né. E aí, de repente, a gente começou a implantar muitos sistemas, a cultura, o modus operandi da empresa começou a mudar, e a gente teve que se adaptar. E claro, tivemos a dificuldade de fazer com que o time entendesse a importância daquilo, né. Então a gente vai falar muito sobre isso mesmo. Bem, hoje eu vou receber 2 grandes, profissionais, 2 grandes pessoas. Eu sou muito fã dessas pessoas, eu acho que a gente quando a gente se posiciona no mundo enquanto profissional, a gente tem que resolver um problema. E eles sabem muito bem resolver, sabem muito bem adaptar e sabem fazer essas pessoas, né, que sempre estão ali à frente, se transformarem em grandes profissionais. Eu estou recebendo hoje aqui a Cris Oliveira, ela que é especialista em pessoas, cultura, liderança de alta performance. E também o Sandro, que é CEO da SS Paris, uma empresa de tecnologia que oferece soluções extremamente importantes para as empresas de contabilidade. Antes de tudo, de vocês aparecerem aqui, tá? Porque o pessoal quer ouvir vocês. Eu quero apresentar, na verdade, eu quero agradecer a Omie, que é o RP de gestão financeira mais completo do país, que sempre está apoiando aqui esse nosso movimento. Quero também agradecer a VR, que vem com soluções super modernas aí para o engajamento de pessoas, percepção das pessoas em relação às empresas de contabilidade, às empresas em geral. Ao Foresee, que é o software de precificação contábil, que realmente funciona muito bem. A gente utiliza lá na Tática, muitos dos meus mentoreados também utilizam. A Faz Educação e a Tática Gestão Contábil, que são as minhas empresas, né, que vivem exatamente tudo aquilo que eu ensino, tá? Bem, agora sim, depois dessa introdução, vamos conversar com eles. E eu já quero começar aqui, tá? Eu vou trazer uma pergunta, mas vocês podem se apresentar também, fiquem muito à vontade. Mas eu quero já iniciar com uma perguntinha aqui. Por que é tão difícil fazer o time usar um sistema novo? Fiquem à vontade para se apresentar e a gente começa a discutir esse assunto. Coloquei a batata quente aqui na mesa agora. Tem muito assunto nessa área. Vou deixar a Cris E aí, iniciar, né, Cris? se apresentar, né. Olha, é sempre uma honra estar aqui, né, nessa troca, nesse aprendizado, nessa construção, porque toda vez que a gente para falar sobre pessoas e negócios é uma construção para todos nós, né, e um prazer estar aqui com o Sandro, com você, Fabiano, que tem todas essas expertises juntas, somadas, para falar um pouco também sobre esse processo relacionado a pessoas, né. E você fez uma pergunta que ela é muito relevante, né, porque a gente encontra tanta resistência, porque a gente encontra aquele sabotador, aquela invisível forma de deixar que aquele processo não dê certo. Porque há, no fundo, sobre essa questão de sabotamento, como pano de fundo nas pessoas, a insegurança, o medo, principalmente o medo da substituição, quando a gente fala em tecnologia, e uma ausência de cultura de pertencimento, uma ausência de liderança segura. Quando se tem uma liderança presente, quando o sistema chega sem posição e uma cultura de pertencimento, quando o colaborador percebe que ele faz parte de uma construção e ele entende o porquê, o como flui facilmente, o como ele vai usar, o como essa tecnologia vai ser implantada, qual o benefício que ele traz para o todo, para todos nós, e que impacto ele vai ter para o cliente, que é a pessoa que é o centro do nosso negócio. Então, quando a gente tem uma liderança segura, uma liderança presente, porque a liderança ela é essa chave.
que conecta, que liga e desliga, né, essa consciência do colaborador em performar. Ele faz essa ponte entre a estratégia da empresa, entre a diretoria, entre os CEOs e o colaborador, que tem uma consciência mais de execução, tem uma consciência menos tática, tem uma consciência mais operacional. Operacional. Então, é esse líder que prepara, é esse líder que sensibiliza, é esse líder que fala sobre o como, o objetivo, a missão, e que ele faz parte do processo. Então, ele abre para uma escuta ativa, ele escuta o que não é dito, mapeia as inseguranças e traz como solução a tecnologia. E aí a gente vai mitigando essas questões que podem surgir de atrasos e, inclusive, de desistência da facilidade que a tecnologia traz. E aí a gente tem que sempre questionar a nossa liderança. Você está fazendo liderança ou você é um refém da cultura da zona de conforto? A gente tem mais dificuldade, né, Sandro, nas empresas que têm uma cultura de zona de conforto, onde eu, líder, onde eu, empresário, por falta, inclusive, de comunicação transparente, também tenho receio de perder a produção que eu já tenho e de correr o risco de aumentar, de ter uma produção maior, e se eu vou suportar isso, inclusive as substituições que se requerem, que são necessárias, porque tem colaboradores que realmente não vão fazer parte do processo. Perfeito, perfeito. É exatamente isso. E aí, Sandro? É, é, primeiro, eu te agradecer o convite, Ah, tá? Uma eu que honra estar aqui, agradeço a uma honra estar presença. aqui em Maceió. Adoro Maceió, te falo assim, conheço todas as capitais do Nordeste. Não, João Pessoa só uma vez que eu fui, mas eu acho que é a capital É, mais maneira do Nordeste é Maceió, aí, com e certeza. entre as várias do Brasil, tá ali Que na bom, que frente. bom. É um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Agradeço estar com a Cris também, pessoa que eu estou conhecendo de perto hoje, né? A gente trocar ideia, o que ela falou é sempre um aprendizado. Esse tema da rejeição de uma equipe, né? Ela tem várias características, várias razões que levam a acabar de sabotar. A Cris já explicou a insegurança e eu concordo plenamente com ela que essa falha está no gestor, né? Ou seja, está falhando porque ele não está explicando o benefício daquilo ali para a equipe, então causa uma insegurança. Na nossa área, por exemplo, né, se você pega a nosso software, né, o Sim, software de contabilidade, ele elimina a digitação. Se você tem uma pessoa que digita muito o dia inteiro, é óbvio que trouxe uma insegurança para ela. sim, Pô, claro. vou colocar isso aqui para funcionar e eu, para onde eu E o que eu vou? vou fazer agora, É, né? então, a Exato. comunicação é essa, né? Eu costumo passar para a contabilidade que a gente não faz um sistema para ver uma demissão. Quem vai decidir é ele. A gente, cara, você tem mais possibilidades com mais tempo e você, na minha visão, né? Sim. Porque se você achar uma pessoa no mundo que gosta de digitar, no nosso caso, você me apresente, que eu não conheço, né? Ah, eu adoro digitar, não mentira isso. É. Pô, quem gosta de Quem digitar, gosta, né? minha gente? Ninguém. Só que causa essa insegurança, né? Então, parte do gestor e fala: olha, a gente está colocando isso, eu vou conseguir mais tempo com você, você vai fazer isso, a gente quer chegar a esse ponto, preciso de você. E, assim, a equipe, né, que você tem, ela tem a parte operacional que ela te ajuda, mas tem o cérebro dela, Sim, que pode te ajudar e não está dando tempo para essa pessoa, porque você, como gestor, não abriu que você quer uma ideia dele, né? Não abriu aonde você quer chegar e causa essa insegurança. Então, um dos motivos é a insegurança. O outro motivo é o conforto. é. É aquele profissional que ele chegou num nível ali que ele, eu estou insatisfeito aonde eu estou, mas também eu não tenho força para sair daqui e não mexa no que eu faço. Ele acredita que não tem força porque ele não É, quer sair da zona de conforto, né? exatamente. Então ele começa a criar uma resistência, por quê? Quando você implanta uma solução nova, vai dar um trabalho no início, né? O Sem sombra de o dúvidas. sistema tem que configurar, você Aham. tem a cultura, e existe uma, entre aspas, nos escritórios que eu não tenho tempo para isso. E aí vai boicotando também. Sim. Então, se o gestor não identificar também essas pessoas para colocar a coisa, né, para funcionar, a coisa não vai.
Porque você pegar um funcionário que é contra aquilo e ele tem um poder no grupo, Sim. que assim, né, a crise aqui de liderança, você também é. Existem duas forças na empresa, sempre tem. Uhum. Existe a força do dono e a força da equipe. Então, eu digo assim, tem momentos que é meio a meio, É. né? Sim. Então, você chega e fala um monte de coisa. Ah, eu quero botar um sistema nesse caso, por causa disso, disso e disso. Você virou as costas, tem alguém que tem uma liderança ali e fala: Ó, isso não vai dar É. certo, Sim. nem adianta. Aí você tem uma pessoa mais antiga que fala isso, o mais novo fala: pô, se ele falou, o troço não vai dar certo. Então, cria É. todo esse clima, Todo né? esse clima. É. E uma tendência a boicotar. A Sim. tendência é boicotar, É. né? Você falando aí, trazendo, vocês dois trazendo todas essas informações, eu fui anotando aqui. Por isso que eu sempre tenho uma primeira pergunta só, porque o roteiro, eu não sei por que eu faço nem roteiro, porque depois vou me prendendo, escrevendo tudo aqui, a gente já continua, já conclui o episódio só com tudo que eu escrevi. Pois então, interessante que foram muitas questões e muitos conceitos de vocês aqui. A Cris falou inicialmente sobre a questão da comunicação transparente, né? Sim. E eu costumo dizer que é muito importante a gente se comunicar com o nosso colaborador, mas desde o momento em que ele ainda não é colaborador. Sim. Desde o momento ali da seleção, você precisa apresentar a sua empresa para ele, você precisa fazer com que ele saiba onde ele está entrando para trabalhar, né? O que está acontecendo, que escolha eu estou fazendo, essa empresa, qual o modus operandi dessa empresa. Então, normalmente, por exemplo, a maioria das seleções, a fase final das seleções lá na tática, eu peço para participar. Porque a parte técnica toda eu sei que eles já vão resolver, que a empresa que está recrutando vai resolver, que o RH, o gestor, eu peço para o gerente do departamento sempre estar presente e avaliar tudo. Mas no final ali, eu sempre me pergunto o quanto é importante eu falar para essa pessoa onde ela está colocando o pé. Perfeito. Porque eu não quero vender a tática, eu não quero vender a cadeira para essa pessoa, eu quero que ela se apaixone por essa cadeira. Então eu sempre falo, eu falei na semana passada, teve uma pessoa que estava numa seleção, inclusive foi admitido, e agora também, hoje eu estava em uma, não sei se vai ser admitido, mas, enfim, estava lá conversando com a gestora, e eu falo sempre, eu digo: "Olha, nós somos uma empresa que tem muitos processos. A Tática é uma empresa que tem muito processo, que tem muito sistema. Então, se você quer vir trabalhar aqui, entenda, se você não tem hábito com tecnologia, se você não tem um hábito de seguir processos, você não tem como trabalhar na Tática. Eu quero que você venha, mas eu estou dizendo a você, eu não sei se você vai gostar de trabalhar aqui. Sim. Por quê? Porque aqui a gente tem que seguir um padrão. Aqui a gente tem processo, aqui a gente tem sistema. Então, eu não me sinto devendo a informação e nem me sinto constrangido em cobrar a pessoa, quando ela começar a trabalhar na minha empresa, que ela utilize, né, que ela mantenha o padrão da empresa da gente, porque eu conversei sobre outra coisa ou porque eu omiti alguma coisa. Então, a gente sempre diz a verdade. E essa transparência, eu ainda falo no recrutamento, eu digo, olha, essa transparência aqui, ela faz parte de um valor nosso, da nossa cultura. Então, eu preciso dizer a verdade a você. Né? Assim como, por exemplo, a Anne está aqui comigo, trabalha comigo na FAZ, e quando a gente fez a seleção dela na época, eu lembro que eu vi o currículo e eu disse, ela vai conseguir com certeza fazer tudo. E no final eu falei para ela, eu disse, olha, eu só tenho uma preocupação, se você vai conseguir, se você realmente vai conseguir trabalhar comigo. Não foi isso que eu falei? Porque, assim, eu sou uma pessoa acelerada, eu sou uma pessoa que gosta de tecnologia, eu sou uma pessoa que gosta de processo, eu sou uma pessoa que tem um modus operandi muito autêntico, muito próprio meu. Então eu preciso saber se você quer trabalhar com uma pessoa assim, porque se não gostar, tudo bem. E aí, quando a gente parte para o sistema, é exatamente isso. Eu preciso que as pessoas que entrem para trabalhar na minha empresa, elas já saibam que elas vão sair da zona de conforto. Elas saibam que isso vai acontecer. Porque senão, depois eu vou gastar muita energia. Ou eu vou ter alguém, porque empresa é política, né? Eu vou ter Sim. alguém ali sabotando o processo. Sim. Então, dentro dessa seleção, né, toda essa comunicação de transparência, ela acontece exatamente para que eu me sinta confortável em cobrar. Assim como também, muitas vezes, eu também acho, na verdade, eu acredito, eu trabalho muito com isso, que realmente a gente tem que vender a ideia para o time. A gente tem que dizer, né, o porquê. O Sim. porquê. Qual é o motivo da gente fazer isso? Mas também. E isso é algo que eu ponho em prática mesmo porque eu faço questão da pessoa saber o porquê dela estar fazendo aquilo, mas eu também tenho uma consciência muito tranquila quando eu tenho que dizer o seguinte: olha, isso é uma decisão da empresa. Sim. Porque essa coisa da gente ficar muito refém, às vezes a gente vai criando a cultura da impunidade na empresa, Sim. uma cultura de democracia na empresa, e as pessoas fazem o que querem.
na empresa. Então, Sim, assim, o fato de eu pedir a tua opinião, o fato de eu estar explicando a você sim, como vai ser melhor, como você vai evoluir, como a empresa vai conseguir outros resultados, como de repente isso vai te dar a possibilidade de sim, assumir outras cadeiras e outras questões, sim. não quer dizer que eu não seja o dono da decisão, Exato. entendeu? exatamente, Então, é exatamente. isso que eu acho interessante. E é por isso, talvez, Sim, ou provavelmente, que muitos dos sistemas que a gente coloca na tática, eles realmente funcionam. sim. Porque eles sabem que eu quero que eles gostem de fazer aquilo do novo jeito da gente, né, ou com esse novo Uhum. sistema, mas eles também precisam saber que a decisão não é deles. Sim. E que há uma liderança que pensou nisso de forma Com estratégica, certeza. comandando para que isso seja realmente eficaz dentro da operação. Não, ouvir o colaborador é importante. Quando a gente encontra, vamos dizer, uma dor maior, um indicador que está Sim, prejudicando, inclusive, todo o processo dele conseguir fazer, dele ousar se desapegar, porque também tem uma questão de apego muito grande a Sim, como funcionou, como funcionava, que dava certo, porque isso vem agora. O senso de exato. utilidade e o comodismo que entra no processo de eu não ter que ter mais energia, disposição para utilizar outras competências. Perfeito. Então, ele fica só com aquela competência, ele vai realmente diminuindo a sua performance, porque nós não os desafiamos no dia a dia. É. As pessoas são movidas por desafios. A tecnologia traz muito desafio para as pessoas. E nesse processo, Fabiano, você tem muita razão. Apesar de falarmos desse conceito de ouvir o colaborador, mas existe uma linha tênue entre ouvir o colaborador e você se posicionar com firmeza. Porque Exato. tem coisas que são mandatórias, são diretrizes, que inclusive estão acima do que você também escolhe e decide Isso. que a sim, empresa responde ao cliente, como você falou, Sandro, no início do nosso bate-papo. Isso pode favorecer o cliente, isso também pode prejudicar o cliente. E você responde, a empresa responde por isso, inclusive legalmente, né? Exato. Inclusive Perfeito. criminalmente, se a gente não tiver Perfeito. atenção aos recursos que a gente tem, à tecnologia e algo que você trouxe também que para mim assim é fundamental, processo, rotina, constância. Aquilo que a gente faz com clareza e que pode ser mensurável e acompanhado envolve processo de tecnologia. Então, o que Verdade. eu não mensuro e o que eu não acompanho não vai gerar o resultado que o cliente espera de mim, nem é o que a empresa espera, é o que o cliente espera da empresa. Então, assim, Perfeito. é muito macro, é maior do que a gente imagina o impacto da tecnologia, dos processos e da gestão. Muito maior, muito maior. A gente implantou já há alguns anos, né? Eu acho que já tem alguns anos, né, Sandro? A gente implantou o SS Parise, lá no sim. departamento contábil. Foi o primeiro produto do SS Parise, foi o voltado para o departamento contábil. E assim, eu fiquei assustadíssimo, para falar a verdade. Talvez eu nunca tenha falado para você isso de uma forma tão objetiva e clara, mas eu fiquei muito assustado como o sistema foi bem recebido. Sabe, como o sistema ele chegou, a gente apresentou e eles se apaixonaram imediatamente pelo sistema, e eles utilizam de fato, e eles sempre reafirmam o quanto o sistema ajuda ali no departamento. Então, claro, a É, gente vai fazendo isso de verdade, eu não tive dificuldade nenhuma, nenhuma. E eles, conseguem enxergar, conseguem perceber o quanto o sistema facilitou a vida deles. Claro que existe uma cultura de tecnologia na empresa, mas tem sistemas que eles são muito sujos, tem sistemas que dificultam, tem sistemas que você vai gastar muita energia para resolver algumas questões, e já o que a gente implantou lá no contábil da SS Paris não. Então, Que até legal. hoje, até de verdade, assim, eles adoram, né. E isso vem muito daquela coisa, bem, o meu cliente é o empresário, né, o cliente da SS Paris é o contador que precisa disso para entregar algo ao empresário, então se transforma numa cadeia. O Sandro Exato. precisa entender o que eu preciso, enquanto contador, para que ele consiga vender essa solução para mim. E eu preciso usar a solução dele para otimizar o processo para entregar algo melhor para o meu cliente. Então, veja, é uma cadeia. No meio disso, eu tenho meus colaboradores ali, onde eu preciso vender uma ideia, eu preciso fazer eles entenderem o quanto aquilo vai ser positivo para o negócio, né, para o dia a dia deles. exatamente. E uma coisa interessante, e aí eu falo de prática do lado de cá, de Sim, software, né? Sim, Se eu for fazer uma apresentação de uma solução nossa, eu ou a minha equipe, e assim, a gente vai resolver isso aqui no folha certa que você está sim, colocando lá. Se a pessoa que está assistindo a apresentação, não o dono,
é uma pessoa que ela deu uma outra solução para aquilo, mas foi ideia dela, cara, a chance de passar é quase zero. É zero. Exato. Mesmo que o que você Perfeito, tenha é perfeito. muito melhor. Porque a gente teve um caso assim de um cliente lá em, se não me engano, Balneário Camboriú. E eu que fiz a apresentação. Sim, E a pessoa desenvolveu. O que a gente fez, ela tem desenvolvido num outro, dá muito mais trabalho, não sei o que, sim, mas o sim. objetivo é o mesmo. Cara, para quebrar isso foi difícil. Eu imagino. Porque, assim, existe um lado do orgulho também que eu entendo, eu respeito, eu não tô dizendo que a pessoa tá fazendo errado. E aí entra o gestor da empresa, É. né? Porque tem um lado sentimental ali daquela pessoa que ela, não, eu fiz, o meu é melhor, não sei o que, e não é, a gente viu que não é. Provou por 2 mais 2, não tava concorrendo com ele. Então, tem esse lado também, né, que é difícil. E assim, aonde é fácil você colocar um sistema? E aí qualquer um, tá? Por exemplo, você usa um RP contábil, né? Não sei se você já usou outro RP contábil. Às vezes o contador ele quer trocar um RP contábil pelo custo. Ah, eu pago 5.000 por mês, esse cara está fazendo a 2.500. Então ele quer trocar. A equipe vai resistir, Vai, porque dá um trabalheira danado trocar um com sistema, certeza. né? Ah, ele viu 3 recursos bem legais por o dono, né, da empresa, né? Ele Uhum, viu 3 recursos muito legais, então os sistemas equivalem, mas tem 3 recursos no outro que ele fala: "Pô, isso aqui vai fazer eu ganhar dinheiro". uhum. Tá ferrado para trocar, porque a equipe vai resistir. É verdade. Agora, a equipe detesta o sistema atual, porque ele dá muito problema, o suporte é ruim. Aí, meu amigo, qualquer um que chegar ali, a Com equipe É vai verdade. falar assim: "Eu venho É, domingo, eu venho". É, é. é. Então, assim, a gente da área de software, né, eu tenho uma experiência passada nisso, a gente entendia, ó, esse aqui, na troca, né, do sistema, olha, esse aqui vai ser menos difícil, esse aqui vai ser complicado. Então tem todo esse lado. E uma coisa importante, aí é da área contábil, é a contabilidade e o empresário contábil, por exemplo, você coloca bastante tecnologia, você gosta, você falou. E quando você coloca uma tecnologia, você esvazia um tempo de alguém. Uhum. Rapidamente você preenche. Ou você conquistou mais clientes, ou você falou assim, pô, agora eu vou fazer BPO financeiro. Você que fazia isso aqui, você tem essa capacidade, Perfeito. você vai. E aí você preencheu aquele tempo de novo. Então, quando você entra com software, e aí a nossa filosofia Aham. é de empresa, que ele é complicado para implantar, tem que ter muita Sim, configuração, sim. tem que ter muito cadastramento, é um empecilho. É um empecilho, com Sim, Porque certeza. aquela pessoa não tem tempo também. sim. Ela tá ali, ela tem que entregar uma folha, enfim, pô, não tem tempo de colocar no ar. Aí vai desistindo e o gestor aí ele tem que ter pulso, que é o que você Sa- falou. Se você deixar a equipe, eu já vi assim em empresas e empresas que eu conheço, uma equipe maravilhosa sendo destruída e teve Sim. que trocar todo mundo, porque chegou um momento com anos, né, de 2 anos depois, que se entrou uma liderança naquele grupo com muita democracia. A Aham. democracia é bom, mas desde que você fale, ok, a última A palavra é última minha. palavra é minha, exato. E assim, vamos fazer isso. Um acha isso, um acha e aquilo, um dá opinião, e daqui a pouco um começa, pô, o cara nunca aceitou minha opinião. Aí começa a boicotar tudo. Aham. E aquela equipe, daqui a pouco, você perde o controle, porque você quer impor, não quero fazer, vou Já não fazer corpo tem mole, exatamente. tem que trocar todo mundo. Então você tem que ter. Eu gosto da parte da liderança democrática, eu quero escutar, né? Porque, Sim, até porque se você não tá mais na operação, é importante que aquela sim, pessoa diga como é operacionalmente, né? e tem, por exemplo, eu tenho vários profissionais que eu julgo tops, mas eu vou te dar um exemplo. Quando a gente tem uma ideia, vou colocar isso aqui no software. Às vezes eu converso lá com o Sim. desenvolvimento, falo, ó, a gente vai fazer isso, 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 e isso. Aí tem alguns lá que falam assim, pô, mas não era melhor fazer isso? Aí eu olho assim, caraca, por isso que eu gosto de você, ficou melhor que eu. Porque É, você dá essa liberdade. Agora, sim, também, se você é um cara autoritário, não, vai ser assim do sim, meu jeito, claro. né? O cara também não opina mais. É. E aí eu falo, né? Às vezes você tem, foi o que eu falei nisso, às vezes você tem no teu time pessoas com uma cabeça muito boa, que estão muito no operacional e se sentem também tolhidos de
opinar, entendeu? Então, Você concorda que às vezes a gente até não acha a ideia tão boa, ela não vai causar nenhum problema e a gente Sim. deixa, e a importante, gente diz só pra sim. gente não boicotar, não limitar, não mexer com a autoestima, né? Na verdade, a gente fazer com que essa pessoa se sinta à vontade de trazer outras Sim. soluções, porque quanto mais autoconfiança, mais ela Ah, trará soluções muito mais eficientes, né? Sim. Você tem uma ideia agora, ontem aconteceu isso. Eu te falei, né? Vou te mostrar, né, lá um Sim, recurso novo que a gente fez no sistema de conciliação, né? sim, O sistema que você usa é outro. É sobre sim, cartões de crédito. sim. Cara, eu tô um mês não focado nisso, mas, pô, tem que saber um nome para esse recurso. Tem que ver um nome para esse recurso. Ai, imagina. Aí, vamos colocar um nome tal. Eu falei, não, porque a gente tem um concorrente que parece com esse nome, eu não quero isso, né? Assim, Sim, o programador que desenvolveu, não é a especialidade dele criar um nome bacana, sim. né? Ele fez o recurso, É. aí ele me mostrou na semana passada, Sandro, tá aqui, qual o nome que eu ponho no menu do sistema? Aham. Aí eu falei, cara, coloca qualquer um Aham. e depois eu vou pensar num nome, porque ainda não tá Aham. liberado, né? Quando a gente liberar para o cliente, vai estar. Aí ele me mostrou ontem, ele mostrou, o Aham. recurso está pronto, falta agora testar, Sim. né? Aí eu falei, mas qual nome que você botou aí? Aí ele botou um nome, eu falei, cara, que nome Que maneiro. nome ótimo. Vai Que ficar bom, vai esse ficar nome, esse aí. entendeu? Então, Você vai assim, liberando. é deixar a pessoa Deixar a pessoa contribuir, né? exercer, né? Exercer essa Exatamente. questão. Eu acho muito importante, de fato, assim, a gente permitir. A gente, na verdade, o líder, ele precisa ser muito intencional para tudo, né? A gente precisa ser tão intencional que às vezes a gente até vai abrindo mão de algumas questões para equilibrar com a autoridade que a gente teve Sim, que colocar em outro momento, né? Mas tem algo também em relação a sistemas que eu digo que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente escolhe um sistema para implantar, que é o fato da gente mobilizar e desmobilizar muito as pessoas. Porque quando a gente mobiliza as pessoas, por exemplo, quando a gente foi implantar, acho que 2020, 2019 ali, o G-Click lá no escritório, lá na Tática, foi um caos. Foi um caos. Por quê? Porque até então a gente não sabia como implantar um gerenciador de tarefas, que era um sistema que toda empresa, não era um departamento que utilizaria, toda empresa vai passar a Compartilhar. utilizar esse sistema, essa ferramenta. E foi um caos. Aí logo depois a gente percebeu, que a gente precisaria escolher alguém para levar isso à frente, Sim. e essa pessoa seria o exemplo, seria a guardiã do Sim, processo. perfeito. E aí a Isso. gente foi pro departamento pessoal, conversamos na época com a Jamile encabeçou esse processo, foi o primeiro departamento que rodou muito bem, e aí os outros departamentos começaram a fazer, ou seja, eu já tinha uma prova dentro da minha empresa que aquele sistema funcionava. Perfeito. Né, e as pessoas começaram a se inspirar, e claro, ali era uma venda de ideia intencional, mas também por um erro até estratégico para a implantação. Então, veja, depois que eu faço tudo isso, de repente eu dizer: "Não presta, o sistema não presta, vamos mudar para outro". Então as pessoas provavelmente numa segunda etapa, numa segunda escolha, não vão entregar a mesma Sim. energia, porque elas vão achar que quando elas implantarem, eu vou dizer de novo: "Olha, não presta", ou seja, eu não tenho critério para fazer a escolha. Tanto que na época, a Almia não tinha adquirido ainda o G-Click. E aí a gente eu e a minha sócia, a gente se reuniu várias vezes com vários gerenciadores de tarefas para saber realmente qual era o melhor. A gente se reuniu com o G-Click umas 3 ou 4 vezes, a minha sócia falou: "Fabi, eu acho que eles daqui a pouco não querem nem mais se reunir com a gente". Então, porque a gente ficou ali com medo de mobilizar e desmobilizar as pessoas. Sim. E aí deu certo, deu muito certo. Sim. Mas o ponto também que a gente tem que entender quem vai ser o guardião do processo ali, né. Sim. E também focar, porque o que é que acontece? Por exemplo, até trazendo o gerenciador, de Sim. tarefas. A gente tem um processo lá na Tática, onde o cliente a gente vende um pacotinho de notas fiscais por mês para aqueles clientes que querem, que a gente emita as notas fiscais de Certo, serviço, certo. e aí o cliente solicita essas notas. Só que a gente sabe como funciona cliente, né, diz assim: Sim. "Olha, faz um preço baratinho, eu só vou querer 10 notas Sim. por mês". Aí quando você vai ver tá 70, 80, 90, né. É Sim. sempre assim. E aí a gente não tinha isso registrado. E Sim. quando a gente ia discutir com o cliente, a gente terminava ficando sem dados. Sim. Então a gente precisou criar um processo no G-Click, no nosso gerenciador, para que todas as vezes que o cliente solicite, o atendente, a pessoa do atendimento, registre aquela solicitação para aquele departamento que é o responsável em emitir a nota fiscal, selecionando aquele processo. E aí essa pessoa recebe a demanda, ela executa e manda para o cliente. Se a gente for observar em relação à produtividade, talvez a gente tenha
até baixado um pouco a produtividade. Sim. Porque eu passei a ter alguém recebendo para mandar para outra pessoa, para a pessoa mandar para o cliente. Sim. Mas eu tive um outro ganho. Qual foi o meu outro ganho? Eu comecei a ter dados. Então, nem sempre é sobre a produtividade. Sim. Sim. Às vezes é você ter o indicador, e o time não vai entender muito, porque para eles, se ganha produtividade, de repente eles conseguem uma carteira maior, você começa a fazer uma remuneração variável, né, para ele por conta da produtividade, ele até se interessa. Mas quando você começa a falar de indicador e de repente ele começa a perceber que aquilo está gerando mais um protocolo para ele não se interessa. Então, tem Sim. coisas que você vai precisar colocar porque a tua empresa precisa daquele dado. Exato. Precisa de fato, né? E aí a gente faz muito isso lá. Mas vocês concordam que é importante a gente ter um guardião na nossa empresa para cada implantação? Porque Sim. foi o que mexeu, sabe, com muitas implantações da tática. Importantíssimo, porque você já tem alguém que junto com você comprou a ideia. Então ela dissemina de forma diferente. E aí, se essa cultura vem com o pertencimento, com o líder presente, participando, ele sente parte do processo. Então você está trabalhando uma construção, não uma implantação, não uma imposição. Quando o colaborador recebe como eu faço parte, eu estou construindo, e aí você implantou mini projetos piloto, é um piloto, vamos testar. Então você implantou também um dado positivo que o sistema funciona. Então, contra dados e fatos, não há argumentos. Se funcionou, a guardia implantou, você tem um case na empresa. Então, qual é o natural? A barreira vai baixando, a resistência vai sendo diluída, porque já tem uma prova social dentro da Sim. própria empresa, É, né? E com um case de sucesso, é com verdade. depoimentos de quem está usando, de que flui e de que funciona. Mesmo perdendo a produtividade, aumentando um pouco o passo do processo, eu costumo dizer que lucro não é só dinheiro, né? Lucro é tempo, lucro é benefício e lucro, acima de tudo, é qualidade, é excelência. Porque quando eu tenho excelência, eu desperto o desejo do colaborador permanecer, dele desejar estar na minha empresa, eu desperto o desejo, o interesse do cliente continuar comigo, eu retenho esse cliente. Por quê? Porque a confiança e a credibilidade aumenta, se expande. A tecnologia, os processos e a participação do colaborador junto do processo, como construtor, como co-criador dessa implantação, trazendo inclusive ideias, como você trouxe, né, Sandro, da sua própria equipe, nomes. Ele pensa de uma forma que eu ainda não pensei, porque a minha mente está pensando muito mais em outra coisa que eu não estou vendo, faz com que eu fortaleça algo que é unânime dentro das empresas, tornar-se cada vez mais desejada, através de quê? Da credibilidade, porque o cliente, ele vai comprar e ele vai fechar os contratos pelas razões dele, pelos motivos dele. Não somos nós, nem a tecnologia, nem o colaborador que influencia a decisão do cliente estar conosco. O cliente nem quer nos ouvir. Você vai apresentar o seu produto, se ele já tiver a ideia, ele não quer ouvir muito, não. O cliente quer saber assim: que solução você me entrega? Que problema meu você Você resolve. Qual resolve? é a dor? Pronto. Exatamente. Então, qual o nosso papel enquanto time, né? Tecnologia, gestores, empresários, colaboradores, processos, envolvendo tudo isso? Qual é o nosso papel? Ouvir o que não é dito pelo cliente e entender que a decisão da tomada de permanência, É, compra, é dele, não é nossa. é. Então, em tudo que a gente está pensando, a gente tem que envolver sim o colaborador. Nesse sentido, você é co-criador dessa solução. O cliente vê você, ele vê a empresa através de você. Perfeito. E isso que vocês trataram muito bem aqui, facilita o dia dele. Sim. Né? O que facilita o dia tem menos Tem resistência, menos né? Tem menos resistência. O que vai resistência. gerar mais desafio na implantação gera mais resistência, mas se a gente traz uma linguagem que vai desenvolver novas competências, que você vai se tornar ainda mais atrativo dentro do processo, e aí tem passos para a gente fazer isso, para expandir um pouco mais essa consciência, trazer mais presença do líder, implantar esses processos, independente dele querer ou não, Sim, a gente ganha como um tem todo. que ganhar como um todo. Ganha como um todo. Perfeito. Então, faz parte do processo mesmo continuar com os treinamentos. Tem uma situação que eu acho muito importante, assim, que a gente na verdade, tudo e qualquer decisão toda e qualquer decisão que a gente faz na nossa empresa tem que, estar ligada à cultura da gente, né, à cultura organizacional da gente. Na nossa cultura, por exemplo, a gente tem a transparência como um valor muito importante pra gente. Então,
quando a gente coloca algum sistema ou a gente faz algum processo e que não é para aumentar a produtividade, mas sim para a gente ter dados, inclusive sobre a produtividade do nosso colaborador, a gente fala para eles. Exato. Sim. A gente fala, olha, isso daqui vai servir porque eu quero medir quantas, por exemplo, notas fiscais você está fazendo por mês, quanto esse cliente está consumindo da tua operação. Perfeito. Eu quero saber quantas vezes você está fazendo parcelamento, reparcelamento, quando o cliente está solicitando, quanto é de tempo que o cliente passa falando com você. E aí eu lembro claramente quando a gente colocou um sistema que a gente consegue entender o tempo de atendimento, médio de atendimento do Muito cliente bom por isso. colaborador. E aí eu lembro que um colaborador falou assim: mas é porque os clientes, não sei porque comigo, eles demoram muito, por isso que eu não consigo aumentar a minha produção. Eu falei: então, o cliente demora muito. Por quê? Porque ele é apaixonado por você, ele quer ficar conversando com você, deixar de vender, deixar de fazer as coisas dele só para ficar conversando com você, ou porque você não é resolutivo? Perfeito. Ou é porque você não consegue dar a solução logo? Porque eu, enquanto cliente, o que eu quero é a resposta certa na hora que me libere, né? Exato. E aí isso vem muito de um processo. E a gente fala, por exemplo, tem um processo lá, esse processo mesmo da nota fiscal que eu falei para vocês, a gente consegue depois tirar o relatório todo para saber quantas notas fiscais o cliente pede por dia, por semana, por mês, né? Quais os clientes que mais pedem, a gente compara com o contrato que ele fechou. Mas enfim, a gente fala para eles, eu falo assim, olha, se bate lá o Sandro ou a Cris no atendimento solicitando algo e você não registra no nosso gerenciador para chegar na pessoa que tem que chegar para ela executar, o risco disso se perder é muito grande, como já aconteceu. Então, se essa solicitação se perde, quando é uma solicitação de nota fiscal, porque a gente às vezes pensa, é só uma nota fiscal, mas tem cliente que precisa daquela nota fiscal para receber o dinheiro, Sim. né? Sim. Aí eu digo, se você falou por telefone, estava aqui do lado, eu falei, você não respeitou o processo de ter que colocar no gerenciador, se a pessoa não fizer ou fizer errada, a culpa é sua. Ah, mas eu não sei nem fazer nota fiscal, como é que a Perfeito. culpa é minha? É sua porque você não passou, que a gente brinca, a batata quente para a pessoa responsável. Assim como se você que vai fazer a nota fiscal recebeu isso, recebeu por telefone ou porque estava do lado e não pediu para registrar, eu vou te dar mais trabalho. Porque quando eu puxar o teu relatório de produtividade, você não fez essa nota fiscal. Então tem duas pessoas interessadas em fazer com que esse processo Sim. funcione, Exato. né? E aconteceu isso, eu já contei algumas vezes essa história, mas aconteceu de fato. Em algum momento, um colaborador não queria registrar algumas demandas específicas, mais eventuais, e aí ele começou a dizer que estava sendo perseguido pela empresa da gente, porque a gente colocava tudo que era cliente novo para ele. E eu falei, não, mas na verdade ele falou assim: eu estou sendo perseguido pela gerente do departamento. Falei, não tá, fui eu que pedi para ela passar para você isso. Por quê? Porque você não trabalha muito aqui, você tem muito tempo para fazer outras Perfeito. coisas. Muito Não, bom. de jeito nenhum. Tem, deixa eu abrir aqui para você. Aí eu abri a tela, ele falou: Perfeito. não, mas é porque, olha, o cliente tal pede isso, a outra cliente pede isso, é porque eu vou fazendo e vou enviando. Então, eu não tenho dado. Esse não é o processo. Enquanto a gente não tiver esse dado, você vai continuar recebendo todos os clientes novos para sua carteira. Perfeito. E aí ele passou, um Sim. espirro ele queria colocar no gerenciador, tudo ele queria provar, né. Então, É, veja, é um processo que você enquanto líder precisa fazer acontecer, né. É. com E não dá certeza. para pular, desculpa. Tá. E Fica não dá para gente, etapa em processo. E também não dá para receber algo e não acompanhar. Não é só passar, é acompanhar se foi feito, porque você tem um compromisso com quem? Com o com o cliente. 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 É, assim, a gente tem software, né? A gente tem um atendimento que a nossa cultura é, você tem um software de CRM, você tem que registrar tudo, Tudo. né? Tudo que aconteceu, resolveu, não resolveu, porque lá é assim, não resolveu, e a gente tem uma cultura que assim, o problema do Fabiano foi resolvido, não é eu que tenho que dizer, é ele que tem que dizer. Perfeito. Então, Fabiano, teu problema está resolvido? Tá, Aham. então eu vou encerrar meu atendimento, né? A gente não encerra porque eu acho, Perfeito. né, que, eu acho que resolveu, né? Então, a Fabiano ligou, exemplo, né? A Fabiano fez um suporte lá com a gente, falou assim: tô tentando fazer uma situação aqui, não, o caminho é esse, esse, esse. Aí você fala assim: pô, eu tenho uma reunião agora, depois eu vou ver. Ele não pode encerrar o atendimento porque É você isso. não disse que Que resolveu. resolveu, exatamente. E aí o que que acontece? Exatamente isso. Como é que a gente resolveu, né? O cara não registra. Se o cara não registra, eu não sei que você teve um problema e eu não Sim. sei se foi resolvido. Então, a gente perde isso. O que que a gente fez lá? Aí a gente mexeu um pouco na remuneração, né? Olha, você tem um nível de produtividade que você vai ser premiado. É aí
que é uma conjunção de 2 fatores. Um é a quantidade e outro é a nota que o cliente dá, Versátil. né? Porque a gente trabalha assim, né? Eu costumo dizer que tudo, em todas as profissões, tudo é medido por 2 fatores que têm que andar paralelo, e eles são antagônicos. Se você faz algo com muita qualidade, você diminui a velocidade. Se você faz algo com muita velocidade, você diminui a qualidade. Isso. Então não adianta eu atender 1000 clientes por dia e todo mundo falar que meu atendimento é É péssimo. péssimo. Não adianta eu ter um cliente atendido por dia, né? Porque E o esse cliente cliente não. ficar apaixonado. Aí, pô, ele deu nota 1000, mas foi um só por dia. Com Porque. certeza. Então, você tem que ter esse Verdade. equilíbrio em qualquer coisa, né? E aí a gente fez isso. Olha, se você tem um número mínimo de atendimento mensal com uma nota X, você vai ganhar uma premiação. E aí você tem que controlar o extremo também, né? Porque ser humano, né, Sim, tem Com que ser estudado. certeza. Porque sim. tem Tem que gente. ser estudado, com certeza. Eu já vi assim, a gente desligou da empresa que o cara inventa o atendimento. É verdade. Entendeu? Então, Tem assim, eu muita tenho uma coisa. nota boa contigo. A Cris não falou comigo, mas eu preciso de quantidade, porque minha nota tá boa. Aí Aham. eu vou lá e digo que a Cris falou Falou comigo, comigo, entendeu? entendi. É E a verdade. gente já viveu isso, tá? É. E quando a gente descobre, aí não dá, né? É desonestidade, né? Fere um valor. Então você tem o outro lado, o outro lado da É. moeda também, mas a gente fez isso. E o que você falou antes do tema aqui, é fundamental você ter uma pessoa, uma ou mais envolvida no processo que compre a ideia. É. Né? Então você quer colocar uma ferramenta, um sistema, o que for. Fulano, né? Eu já vi escritórios que tem uma pessoa para isso. A Uhum. pessoa ajuda na decisão e ela vai ser também na equipe. Porque é o que eu falo, né? Existe um lado que é o que é falado quando você está perto, como Aham. dono da empresa, e o que Exato. é falado Quando quando você você não não está está. ali, né? Exatamente. Então, essa pessoa, ela ajuda a coisa funcionar, né? Então, eu já vi vários escritórios que têm essa pessoa no Brasil e vai, entendeu? Exato. Ou às vezes não vai, às vezes a pessoa, né? Ah, você foi num evento, comprou um software lá e a pessoa vai chegar para você, olha, isso aqui não é bom pra gente, tecnicamente falando, por causa disso, 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 e acaba te convencendo que realmente não é a equipe Entendi. que tá contra, porque você entendeu algo e quando foi implantar, Percebeu que não não, funcionava do jeito que não você era achava. exatamente aquilo ali que você É, entendeu, né? E essa pessoa te perfeito. ajuda também a você, realmente, agora com dados, né, Sim. explicando realmente aquela implantação não são casos assim que não é um boicote, realmente para você aquela solução não Não faz muito funciona, não sentido. faz sentido. Por conta do É, modelo de operação, o perfil exatamente. do cliente, o segmento. Então, Tem muitas isso acontece. questões. E quando você tem essa pessoa, te dá a tranquilidade também de você separar. Isso aqui é um boicote do time. Não, isso aqui não. Isso aqui está fundamentado realmente, É, né? perfeito, Bom, perfeito. muito A bom, gente, Sam. uma coisa que eu sempre, a gente conversando aqui, tô adorando a conversa, inclusive, é muito rico o que a gente tá falando aqui. Tem algo que me chama a atenção, é que tudo está muito voltado para a cultura e para a liderança, né? E a liderança é muito importante, porque em uma empresa a gente tem muitas camadas, né? Então, por exemplo, hoje eu sinceramente não lembro, de colaboradores da minha empresa que não são os gerentes irem na minha sala para falar algo específico comigo. Às vezes, uma apresentação ou outra, um analista quer falar algo comigo, mas assim, normalmente são os gestores, os gerentes de departamento. E aí, por que eu tô falando isso? Porque eles são as pessoas que a gente chama que são o grupo dos guardiões mesmo, os guardiões da cultura, os guardiões da empresa da gente. Sim. E a gente conversa muito com eles e algo que eu falo muito, eu digo, olha só, a gente precisa entender aqui que, mesmo que eu não concorde, vocês estão em uma camada de gestão na nossa empresa, que vocês não concordam conversando com a gente, mas vocês concordam
fora da sala da gente. Sim. Sim. Então, se isso foi decidido, vocês vão concordar para o time de vocês, né? E aí eles vão ter que fazer, eles vão ter que cumprir com as regras. E aqui dentro a gente discute se está ou não fazendo Sim. sentido, porque a gente precisa também ter esses guardiões para Sim. isso também. E isso é uma coisa que enfraquece, muitas vezes está enfraquecido na cultura, porque às vezes os gerentes de departamento eles são muito amigos do Sim. time, da equipe. Eles não conseguem se colocar no lugar, Numa postura numa postura profissional, para entender que ali eles estão próximos dos donos da empresa, ou seja, de uma liderança mais, de um Sim. cargo mais alto de liderança, e que eles Sim. precisam fazer dar certo. E isso, Sim. isso aí, Fabiano, que você está falando, eu acho assim, é fundamental o entendimento, né? Porque você tem as pessoas e tem as pessoas de liderança. Sim, Você coloca uma pessoa para liderar algo, é porque você é confia. porque você confia, E essa exatamente. pessoa te provou que ela tem uma capacidade. E eu costumo falar com meus gerentes que, assim, o que é um líder que tem um líder acima, né? Sim, Sim. Que ele é diferenciado. Existem duas coisas em qualquer profissional. Existe o que você faz que você gosta e você concorda. Ah, eu gosto de fazer isso. Vai entregar sim. naturalmente qualquer Aham, profissional sim, muito sim. bem. Cara, eu não gosto de fazer isso. Eu não concordo com isso. Então eu costumo dizer o seguinte: uma pessoa que está sendo liderada na nossa empresa, ou seja, o meu gerente lá, o que eu falo? Você tem que ser nota 10 no que você gosta e nota 9 do que você não gosta. Você pode falar assim, eu não Exato. concordo com isso, mas eu vou fazer. Eu não Vamos espero uma fazer entrega igual, acontecer. mas ela tem que ser nota 9. Sim. Claro, Porque a tua função, ela não é uma função de eu faço o que concordo. eu concordo. Eu É isso faço o mesmo. que eu gosto, o que eu concordo e também o que eu não concordo, Sim. É né? isso, E claro. vou entregar bem. Então, essa é uma diferença. E tem pessoas que às vezes você escolhe eh, que chega nesse momento ela não faz uma entrega boa. E às vezes eu já tive casos de liderança do líder falar assim, né? O líder liderado por mim. Eu não concordo, mas o Sandro quer assim. Eu falei, pô, mas não é isso, cara. Essa não é a Não existe comunicação. isso. Pô, Exato. você tá me jogando Tá jogando contra. contra, Você já tá criando um exatamente. clima entre eu e a pessoa, Exatamente. né? Eu falei, não, aqui, né, o que você falou, saiu da sala, a empresa precisa disso. Isso é chato de fazer? É, mas a empresa precisa nesse Precisa momento. disso. E você tem que comprar a E ideia. você tem que ser o defensor da ideia, Isso Exatamente. né? foi líder. Exato. A atividade essencial de uma liderança é influenciar. E influenciar e ativar no colaborador a performance dele. Então, ele está com você, foi selecionado, escolhido por você, simplesmente pela capacidade técnica, intelectual e emocional. Você confia e você avalia esses pacotes. Então, o comportamento, a parte técnica e emocional. Então, só se é líder quem consegue ter inteligência emocional e inteligência relacional. Porque o verdadeiro líder, ele vai fazer uma liderança de 360 graus. Sim. Ele vai liderar tudo, porque ele vai influenciar tudo. Ele vai liderar para cima, algumas vezes vai influenciar o dono ou o gestor a observar a forma como vai passar a comunicação. Porque não é a implantação do sistema, é como você comunica a implantação. E quem faz isso são as guardiãs, quem faz isso é a Sim. liderança. Então, a maior competência que um líder pode ter hoje é a capacidade de influenciar com inteligência emocional e inteligência relacional. A inteligência relacional ela está acima da emocional. Porque para que eu tenha inteligência emocional, para que eu ocupe um espaço, uma posição de engajar, de mover, de construir, que é essa a posição de um líder, né? Ele não faz. Que bom que nós temos líderes que estão em posição que gostam do que faz, mas ele não foi contratado para fazer o que gosta. É. Ele foi principalmente contratado para fazer o que ninguém gosta, que é quebrar a objeção. Sim. Quando a gente desenvolve pessoas, quando a gente faz implantações diferentes, e toda empresa tem que inovar, porque o natural é o crescimento, então a curva ela vai oscilar, mas ela não oscila de forma linear, ela oscila de forma crescente. É assim que a gente Exato. observa uma expansão de uma empresa. Exato. Então a liderança ela vem nesse papel de dar suporte, apoio e de ter essa inteligência relacional de unir todas essas partes, mas numa curva que oscila em crescimento, porque se ela está linear, a tendência é que ela decresça.
Se eu decresço, a empresa para de existir. É isso Então, o mesmo. impacto da liderança é fortíssimo na implantação, porque não está relacionado a fazer, está relacionado a como eu levo o outro a fazer. Então, Sim. eu costumo dizer que a liderança existe para fazer com pessoas e não através de pessoas. Vermelho. Então, se o líder ele é presente, ele é como a chave de um carro que hoje um carro automático, basta estar presente e você liga. Exato. Ela vai para esse processo. É, tem algumas situações que eu acho, curiosas, vocês falando aí, a minha cabeça fica aqui, a gente tem que fazer vários episódios desses, tá muito bom. Mas estava pensando aqui também, como você falou assim, pessoas, né, as pessoas elas têm um nível de complexidade absurdo, né, Sim. e às vezes elas não conseguem enxergar algumas questões, e isso envolve muito a implantação de sistemas, a questão de liderança, processos. Como eu falei no começo, eu sempre acompanho ali a parte final da seleção, normalmente, de quase todos os departamentos. E recentemente foi curioso porque eu gosto muito de conversar com a pessoa. No final, a pessoa já passou em tudo. Se ela tá ali comigo, ela já Já passou. passou. Eu quero falar sobre algumas coisas. E aí, eu conversando sobre, mas qual foi a tua dificuldade aí nessas outras empresas que tu passou? O que foi que aconteceu? Né? Porque tu tá vindo para uma empresa ainda mais complicada, com um monte de processo, um monte de regra. Eu brinquei da última vez, eu falei, eu sou tão neurótico, olha, eu sou neurótico até com as mesas, tem que estar tudo organizado. Por que tu quer vir trabalhar aqui? Aí a pessoa começou a falar: "Não, mas é porque, eu gosto também de lugares organizados, eu gosto também de organização". Eu falei: "Então onde você trabalhava não era organizado?". Ah, então não era. Aí eu tentava organizar, mas como não aceitava o meu jeito de organizar, eu peguei e pedi embora para ir embora desse. Porque eles queriam fazer a entrega desse jeito aqui, e eu achava que era melhor desse jeito, porque ia ser muito mais organizado, e aí não queriam, eu fazia do meu jeito. Olha, Oh. eu fazia do meu jeito, Aí você entendeu? Porque era muito mais organizado. Aí eu aqui, tá vendo que é muito mais importante do que você fazer uma análise técnica do processo. Aí eu falei: "É, mas aqui, se você vier trabalhar aqui, você vai ter que trabalhar do nosso jeito, Foi muito. com o nosso padrão". Foi uma É, entrevista boa. muito, eu adoro, eu fico conversando coisas aleatórias que eu acho que eles nem entendem porque eu tô falando sobre aquilo. Sim. Mas é porque aí você começa a perceber, né, de acordo com as respostas, você começa a A perceber como a verdade pessoa se vai ser, mostra. profissionalmente. eu gosto E também é muito de bom. Não, mas olha, teve um candidato essa semana, acho que tem um mês, eu vou colocar um mês para não dizer exatamente quando foi, que eu passei 1 hora e meia conversando com ele, mas foi tão interessante, porque eu disse: "Bem, eu já sei que não está aprovado, mas deixa eu conversar mais, porque isso vai me servir de Sim. experiência para eu tratar desses assuntos de novo com os próximos". Mas assim, era cada resposta, assim, de resistência, sabe, porque a gente sabe que em todo lugar, todo mundo tem as suas manias. Eu tenho as sim, minhas manias e não são Sim, poucas, vocês têm as de vocês, todo mundo tem a nossa regra em casa, tem a forma com sim, que a gente faz as coisas. E aí quando você tem uma empresa, você tem que criar um padrão, porque senão vai virar uma loucura, é né, verdade. aquilo dali vai virar uma loucura, uma variação absurda. E quanto mais variação, menos produtividade, mais chance de erro, enfim. E quando eu fico olhando as pessoas não quererem se adaptar aos processos, se adequar e sequer conhecerem outros processos, entender. Porque o Sandro falou algo que eu achei interessantíssimo no começo, que eu até anotei aqui, esqueci de falar, que foi o seguinte: eu estou mostrando para o funcionário o sistema, mas ele já tem o dele. E aí, é muito difícil passar dessa barreira, né. sim, sim. E aí é exatamente porque ele é guardião do processo Do dele. processo dele. Independente de ser bom ou não, ele é o guardião do processo dele. E ele vai Perfeito. querer boicotar tudo que está ali do lado, É verdade. né. Exatamente. Então assim, a gente já entra até em uma outra camada aqui, que é exatamente saber: "Tá, e o que eu faço com esse sabotador?". Sim, Ou com esses sabotadores, porque a gente vai ter aquela pessoa que é sabotadora e que ela não gosta da nossa empresa, e tem sim, aquela pessoa que é sabotadora, mas que ela gosta da nossa empresa, só que ela não quer sair da zona de conforto. Mesmo assim, o fato de gostar é o suficiente para que a gente continue com essa pessoa, mesmo ela sabotando a nossa inovação, o nosso processo, o nosso fluxo de melhoria? não, porque é o interesse da empresa e a facilidade que o processo trará a nível de resultado para o cliente não pode ser comprometido. Uhum. Nós não estamos falando sobre interesses individuais, nós estamos falando sobre um interesse comum. Então, existe uma missão, existe valores, existe uma visão, inclusive, dessa empresa que o nosso cliente conhece.
Então, eu costumo falar que, assim, em relação às pessoas, a gente honra a história delas, honra a contribuição, mas elas não são obrigadas a ficar na empresa se não tiver melhor para elas, não for mais bom para elas. É esse o processo, sabe? E a nossa liderança ela tem que estar preparada para fazer a gestão de mudança, porque algumas pessoas vão ter a habilidade de Sim, se adaptar, outras não, e está tudo bem, o ciclo se findou. Foi uma exato. história legal, contribuiu até agora, foi maravilhoso. E aí você pode até sair com a porta aberta, não é o seu momento de Exato, se com certeza. adaptar e de mudar. Porque é natural, inclusive, a nós, seres humanos, nós temos, inclusive, uma resistência interna a nível cerebral. Para vocês terem noção, a procrastinação é natural ao ser humano, É, porque sim, é uma contenção de energia, é uma contenção que a gente faz. Então, pelo condicionamento dos anos, usando um sistema, dos anos, praticando uma forma de trabalhar, sendo o guardião daquele processo, já brilhei nesse processo, já sou reconhecido por esse processo. Está relacionado também ao alto valor desse colaborador. E há também uma trilha neural existente nesse cérebro. É por isso que a gente faz a gestão de mudança como líder, a gente faz a gestão de conflito como líder, e a gente cria também um time de adaptação. E você que trabalha, né, com os sistemas, com as soluções, você já viu antes o que a gente necessitava como empresa, você consegue também mapear o time que a gente tem para que sim, isso funcione, para que esse colaborador se adapte. perfeito. Agora, a sua pergunta é pertinente, Fabiano, porque não pode se perder tempo com quem não vai conseguir estar bem com a mudança. É claro. Não é nem comprar a mudança, é que ele tem que estar bem no processo que está doendo, É, que está crescendo. Não sei sobre isso, mas vou aprender, porque o natural da vida é que a gente com certeza. aprenda todo dia uma coisa nova para a gente não Vai, morrer. vai evoluindo. Vai estar evoluindo, É, exatamente. o que eu vejo assim, Fabiano, se eu trouxer, né, agora a nossa empresa recebendo uma tecnologia nova, né, vamos dizer assim, não um escritório de Sim, contabilidade, o que eu vejo assim, é, depende do tamanho daquela mudança, né? Te dar um exemplo, né? Um exemplo básico aqui. Anos atrás, lá, décadas atrás, o Excel, né? Ele era a coqueluche, né? sim, É sim. igual o IA hoje, Sou né? formado em Excel. É. Não é assim? E assim, né? Pós-graduação, Você tem, né, doutorado. o Excel como algo lá atrás. Estou falando do início dos anos 2000, né? Pô, se você soubesse Excel, é igual você saber inteligência artificial hoje, né? Verdade. É um diferencial danado. Então, mas eu gosto de usar um outro sistema, por exemplo, um sistema que é free, que não tem os recursos do Excel e eu não quero usar o Excel, né? E a empresa quer usar o Excel, Sim. vamos dizer assim, né? Então vamos ver o tamanho, o que que aquilo ali vai prejudicar a minha empresa se esse cara continuar usando o que Isso. não é o Excel, Aham. né? É algo que vai atrapalhar o processo? Essa pessoa, quem é essa pessoa? Essa pessoa é um cara que entrou ontem ou é um cara que daqui a 5 anos já contribuiu? Então a gente mede isso. Agora, se é algo de muita importância para a empresa, olha, isso aqui vai levar a gente a esse local e essa pessoa está resistindo, o que que eu faria, né? O que que eu já fiz? Deixa eu entender, vamos lá, só eu e você. Exato. Me mostra as objeções aqui. Porque às vezes ele tem um ponto ali que você não está percebendo. E às vezes o ponto é um ponto pessoal que ele não falou contigo. É. Ah, pô, minha mãe tá com câncer, eu tô assim, Aham, eu sim, não quero sim. ter Claro. novidade. Entendeu? Então acho que vale a pena você ouvir. Agora, se a argumentação dele não te convence e aquilo ali é algo que você fala, pô, isso aqui é fundamental para, né? Eu já expliquei, a É. gente está colocando isso porque eu quero chegar ali e não vai, cara, aí para mim Aí tem que você tem que tirar, tomar uma decisão. independente de quem seja, É, Sim. até porque entendeu? você passa a criar uma cultura de impunidade na empresa, Sim, sim, né. Tudo que você permite, vai abrindo exceção, você vai criando uma cultura de impunidade, e aí você passa a ter uma cultura fraca, uma liderança fraca, porque afinal de contas se fez exatamente. para ele, por que não faz para mim? Se ele pode fazer isso, por que eu não posso? Né, você começa a perder pessoas também. Então, de fato, você tem que entender o peso disso, o quanto isso vai mexer na tua alavancagem, nível de esforço, né, de repente substituir a pessoa que está nessa cadeira, mas, eu acho assim que a gente tem que analisar, mas normalmente, assim, tem que ser na minha opinião, pelo menos para a forma com que eu lido na empresa, com que eu vejo, as coisas acontecerem, tem que ser algo que realmente não traga nenhum tipo de prejuízo
para que a gente consiga Sim. continuar com aquilo. A gente tem um processo lá que é um processinho de enciclopédia, que a gente chama, que a gente tem uma enciclopédia porque a gente atende a clientes do Brasil inteiro. Então, existe uma variação gigante para algumas questões. E aí a gente criou uma enciclopédia, onde a gente vai colocando por estado e cidade como funciona determinados processos, determinado sistema, Normas. normas, tudo assim, sabe? Para a pessoa saber, porque a pessoa sai, quando o outro entra, tem ali. Sim. E aí foi muito engraçado porque há uns meses atrás entrou uma pessoa nova na empresa e eu disse: olha, você precisa colocar todos esses processos lá nessa enciclopédia, porque é importante para a gente. E aí, semanas passaram, ela estava na minha sala conversando comigo, eu falei: e aí, você colocou esse processo novo lá na enciclopédia, no caso, essa informação de como vai conseguir isso em determinado estado? Aí ela falou: não, não coloquei. Pegou uma cadernetinha, que a gente tem umas cadernetinhas lá na Tática, mas eu já escrevi tudo aqui, e aí eu vou colocar lá. Aí eu falei: então você resolveu ter 2 trabalhos? Você resolveu escrever tudo aí, e agora você vai perder tempo colocando isso lá onde você tem que colocar? Aí ela pegou e disse: "É, né?" Eu falei: "É, e você agora vai ter que fazer isso agora. Eu vou precisar que você coloque isso agora, porque eu tô com medo de você perder isso". "Não, mas então eu preciso que você coloque isso agora". E aí Perfeito. você coloca lá, e aí da próxima vez você não escreve mais aí. Então ela saiu da minha sala com coisas pra fazer que eram realmente muito urgentes, mas eu tive que obrigá-la a fazer aquele Sim. trabalho pra sentir o peso do que ela tinha feito. Porque senão, ela ia continuar escrevendo na caderneta, Sim. e aí ela ia esquecer, depois quando ela fosse colocar, ela ia acumular tanto que ela só ia conseguir colocar metade, e a gente vai perdendo informação. Então isso fez com que a gente tenta teve uma vez um colaborador que ele adorava Excel, literalmente Excel, adorava. Aí eu dizia a ele: "Não coloque as coisas no Excel, a gente tem o G-Click para você colocar lá". Ele colocava, colocava, depois quando a gente demitiu, sabe o que foi que ele fez? Apagou a planilha de Excel. E disse para o colega que era porque, bem, já que eles não gostam de Excel, vou apagar a minha Agora, planilha. agora eu Só que ele não entendi. colocou lá no G-Click. Então, se Sim. ele tivesse colocado no G-Click, ele não tinha como apagar. Agora eu perdi dados. Deu para entender? Então, assim, Sim, sim. eu, pelo menos lá na empresa, eu tento realmente manter esse padrão para evitar até esses questionamentos, porque a gente É, sabe que tudo que a gente Sim. faz na empresa, e É o ser visto. humano, o ser humano tem uma dificuldade de aceitar que tudo que a gente faz tem um efeito colateral. sim, Exato. sim. Vai ter um efeito Não, colateral. Por mínimo que seja, ou Sim. por maior que seja, vai ter um efeito colateral. Tem é, algo que eu uso pode falar. desculpa, você estava falando. Assim, eu gosto muito da área de gestão e de observar ser humano. Acho que cada Aham. um tem sua mania, a É, eu gente tem um também. monte de defeito também, mas eu costumo falar assim, cara, o ser humano, ele é muito imprevisível e Muito complicado. imprevisível, muito. Eu falo assim, costumo falar, falava desde do meu outro trabalho. Eu falo assim, se a empresa que fizer, a gente vai dar uma premiação de R$ 1 milhão. Se você falar isso, vai ter gente que vai adorar, né? Pô, vai dar uma Sim, premiação de R$ 1 milhão para sim. cada um, né? E vai ter gente que vai falar, quando receber, vai falar assim: por que não deu em dinheiro? Por que Hã, depositou no banco? Porque eu vou ter que pagar imposto de renda. Pô, por que é 1 milhão e não hã. dois? Ser humano é assim. É assim. Então, é difícil de você entender como ele está pensando as coisas. Então, eu vejo assim: você falou há um tempinho atrás da importância da comunicação, né? Ou seja, olha, a gente está fazendo isso por causa disso, a gente está mudando, está entrando com uma ferramenta nova. O objetivo é esse, a gente quer chegar aqui, preciso da ajuda de vocês. Alguém tem alguma dúvida? Alguém? Para a pessoa se sentir parte também. Porque eu já vi Perfeito. situações com a gente, da pessoa entrar em contato com a gente e falar assim: olha, o dono comprou o sistema de você, mas faz o quê? Porque eu vou ter um curso semana que Aham. vem, é o quê? Ele falou para ver com Aham, vocês. sim. É, Então, é. e eu entendo lá do cara. A gente fala, não, o sistema assim, assim, entendi, porque eu nem sabia o que ia fazer. Então, Hã. isso você está tirando o time, né? É. Assim, do processo. Né? Você chegou, por exemplo, você foi lá no evento lá do Revoltado, aí trouxe Aham. uma solução, pessoal, tá uma solução aqui. O que que é? Liga para a empresa que eles vão te explicar. É, bem Então isso. Normalmente é você assim. tirou a pessoa do processo, aí Aham. cria já uma resistência, que a pessoa não entendeu o objetivo, né? Entendi. Então, tem essa parte. E eu vejo assim, né? Eu gosto de uma gestão transparente. É, eu também. Por exemplo, lá na SS Paris. Cara, eu não abro o resultado de lucro. A empresa teve tanto de lucro, mas eu digo o seguinte: o lucro melhorou, piorou.
né? A gente E fala, diante disso, diante disso, olha, Isso as aí. vendas aconteceram isso, olha, o custo aumentou por causa perfeito, disso, perfeito. a gente precisa disso, mas a empresa está no caminho certo, olha, vamos melhorar. É igual o que a gente fez agora, né? A partir de janeiro. Todos os líderes, né, passaram a ter participação no resultado da empresa. Eu não tinha isso. Sim, E aí o que a gente passa? Olha, a gente conseguiu fazer isso porque a gente chegou aqui, né? é, Então, agora, qual é o nosso objetivo? Eu quero fazer com todo mundo da empresa. Só que a gente precisa chegar agora num outro degrau exato. para que Perfeito. possa fazer isso. Então, é importante a gente estar nessa, Motivando nessa comunicação, nessa entendeu? Olha, comunicação, aqui que a gente quer chegar é por causa de, olha, a gente comprou essa tecnologia por causa disso, para facilitar, para a gente é, reduzir o custo, às vezes é para redução do custo da operação mesmo, né? Não é demitir ninguém, mas é um custo que você tem. A gente agora lá, né? A SS Paris, ela vem crescendo muito rápido, sim, graças a Deus. E verdade. aí, assim, o crescimento rápido ele é bom e ele é ruim porque rotinas, elas precisam ser readaptadas. Readaptadas a todo momento. É o que eu falo, né? Rotina é igual um ser, né? Ele É, nasce, cresce e morre, né? é E tem verdade. rotinas que, como você mede, né? Como é que eu sempre raciocino uma rotina? Olha, essa rotina funciona para 10 clientes. Para 50.000 vai funcionar? Não. Então ela tem prazo de Tem validade, a prazo de gente tem que validade. olhar, né? Porque não dá para fazer assim. É. Quando a SS Paris começou, lá atrás, né? Eu dava curso, Uhum. né? Mas, pô, 2018 vendeu 6 sistemas. É, 6 sistemas em um ano é. inteiro. Veja, Agora isso vende em menos de meio-dia. Então, entendi, pô, não tem mais perfeito. como o Sandro dar curso, né? É, com A gente certeza. precisa de gente, É então Sim, verdade. a coisa vai crescendo, né? sim. E aí você tem que ter essa observação, pedir ajuda à tua equipe e conhecer teu time. Então, uma coisa que você falou às vezes a pessoa tem medo de chegar em você. Sim. Ele é muito ocupado, eu não vou atrapalhar. E a gente tem que quebrar essa barreira. Então, lá na empresa, a gente é muito home office, desde a pandemia, e eu cheguei à conclusão que eu detesto Nossa, eu não sou. home office. Nossa, Eu eu detesto, eu Eu detesto, detesto, eu também detesto. 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 Nossa senhora. E olha o que aconteceu. A empresa é Home quase, office não. Horrível. é quase toda home office. A gente tem. A maior parte dos colaboradores estão em Teresópolis, que é a minha cidade natal. Sim. Atualmente eu estou mais no Rio do que Teresópolis. Tem Nova Friburgo, tem gente em São Paulo, tem gente na Bahia, tem gente em Minas Gerais, tem gente em outras cidades do estado do Rio, na cidade do Rio. Só que a maioria está em Teresópolis. Sim. E olha a situação lá que foi assim, quando caiu a ficha de vez também comigo. Final de ano, a equipe de atendimento, que é a maior equipe, Sim. né? Das empresas de software, normalmente suporte é o maior, Sim. falou assim: a gerente me ligou, falou: Sandro, você vai vir a Teresópolis no final do ano, perto das festas lá? Aham. Sim. Eu falei: vou passar, né? Minha família toda é de Teresópolis, vou passar Natal, essa coisa lá. Porque a gente vai fazer uma confraternização aqui, estamos lhe convidando. Falei: pô, bacana, né? Aí olha a cena hilária. Vai ser aonde? Vai ser no restaurante tal lá da cidade, né? Aham. Eu falei: pô, nem conheço esse restaurante novo. Ok, que Vamos horas, lá. que dia eu fui? E era um local, né? Restaurante tem muita confraternização, e Aham. tinha Sim. aquelas mesas. E eu falei assim: qual é a mesa da SS Paris aqui? Que eu não conheço ninguém, Sim. Sim. entendeu? Eu não conheço o rosto Veja das que pessoas, loucura, Sim. né? né? Eu não sei quem Nossa. é, cara. Aí fiquei assim, olhando aquele monte de gente, um monte de E mesa. sim, e. Aí a gerente, que obviamente eu conheço, nesse momento ela, acho que estava no banheiro, estava em algum lugar, Aham. ela chegou na mesa. Eu falei: aquela lá. É Ela. aquela Aquela lá é meu mesa. time. Nossa. Eu falei: cara, isso tá É, muito errado, é, né? é uma Muito loucura errado. isso. Não tem como, né? Eu não me adapto, assim, a home office. Eu até tenho, me permitido, assim, me forçado, na verdade, a fazer um dia na semana de home office. Sim. Agora porque a minha sala está em reforma lá, mas também porque às vezes é preciso, porque quando eu estou na empresa,
Eu até tenho uma programação, mas eu acabo me contaminando, mas às vezes nem é o time. Eu mesmo fico observando as coisas e Sim. pensando: "Nossa, tem que resolver aquilo", e aí o Hum. que eu estava para fazer, eu vou meio Fica que de lado. procrastinando, vou deixando de lado e vou resolvendo, depois eu vejo isso tentando encaixar. Hum. E quando eu tô em home office para fazer essas coisas, ou seja, uma vez na semana, eu consigo produzir bastante É, para isso. Sim. Já tem um outro problema, eu perco a hora. Sim. Quando eu tô em home office eu perco a hora total, assim, eu vou no Você fluxo, entra no em flow flow. mesmo. sim, eu também tô assim. Exatamente, é terrível, sabe. Mas assim, faz parte, né, faz parte, a gente tem que saber equilibrar também. Sim. É É, uma questão de controle, né. e Sim. a melhor decisão, né? Porque você como líder, a Cris como líder, você tem o dia a dia que te consome, né? Demais. Eu Uhum. falo que no futuro o WhatsApp vai ser declarado o mal da humanidade, Meu porque todo WhatsApp, mundo te acessa. você sabe que quando manda mensagem pra mim, é assim, é um mês pra eu responder, porque é Exatamente. horrível. Olha, ele Você confirmando aqui. exatamente. Eu mando Bem mensagem, minha gente, eu mandei uma mensagem pro Fabiano, ele respondeu uma semana uma depois. semana depois, mas Uma é. semana depois. E o meu pai ontem falou no grupo da família: "Meu filho, vá falar comigo lá na janela individual". Aí eu fui lá, mas por quê? Porque não, às vezes não é nem que eu não quero, é porque o meu WhatsApp ele Imagina. anda, ele assim, pra vocês terem ideia, eu boto no modo avião pra Sim. poder me concentrar respondendo a Sim. mensagem, porque senão ele não para. Sim. E aí eu já desisti Exatamente. dele pra sempre. E E nós temos que priorizar o que é mais mais importante. Com importante. E certeza. aí o que que acontece? Eu vejo assim, né? Quando você está liderando uma empresa, quando você está ali com muita demanda, você está com a cabeça assim. E o carro, meu amigo, ele está indo para cá, É, exatamente. né? Deu um problema no pneu, ele está indo para cá. Se você não Exato. levantar a cabeça, que é o Perfeito. seguinte, preciso sair de vez em quando desse ambiente. A gente, na empresa que eu trabalhei, a gente criou o Offline Day, que é o seguinte: esse dia você não vai trabalhar, para todos os líderes. Ah, Você vai ficar, é uma vez por mês. Você vai ficar fora da empresa, incomunicável, só no caso urgente, para você analisar o teu setor. é isso aí. Você precisa analisar Perfeito, para que adorei. Perfeito, caminho perfeito, você está perfeito, indo. Adorei. E não pode ter interrupção, Perfeito. perfeito. né? Então, isso a gente costuma fazer. Eu É acabo fazendo às vezes importante. num sábado, né? Sábado tá na paz, Adorei. Entendi. É, entendeu? E uma das coisas, voltando ao home office, que eu acho que é muito prejudicial, hoje eu vejo cada vez mais prejudicial, porque, como eu falei, nossa empresa está crescendo. E eu quero dar chance para crescimento, até em liderança, de quem está dentro da empresa, do que ficar sim, contratando gente de fora. sim, Perfeito. Né? Eu acho que isso aí é uma coisa perfeito. básica da liderança. Exato. Só que o seguinte, como é que eu vejo se eu não conheço a pessoa? Eu sei que ela tem uma performance excelente em vendas, na administração, mas ela tem perfil de liderança? Eu não sei, eu não conheço, não vejo trabalhar. Tá vendo? As Exatamente. pessoas convivendo com ela gostam dela ou não? Ela tem Ninguém sabe, habilidade de entendeu? relacionamento, ela é uma pessoa que tem, pertencimento com a empresa. Exatamente. É aquela pessoa que é boa, mas está sempre mal-humorada, que ninguém quer falar com ela. Pô, para liderar não dá, né, cara? É, Aquela não dá. pessoa de cara Não, fechada. Então, Então, o home office tem realmente a essas gente está questões. construindo lá um escritório, né, em Teresópolis para levar a galera toda. Perfeito. E aí a gente vai trabalhar. E uma coisa que eu gosto de fazer, já fazia antes, né, na própria SS Paris, antes da pandemia, que a gente tem outras operações Sim, também, né, não é só a SS Paris Software. E fazia nessa empresa gigante, era hoje eu vou trabalhar no meio de um setor, entendeu? entendi. Fazia muito isso. Pegava meu notebook, aquela mesa com um monte de gente, eu sentava ali. E tem até a casa engraçada, né? Porque quando você, por exemplo, qualquer líder, né? Você está sempre sendo observado, mas nem todo mundo te conhece. Aí teve uma vez que eu cheguei de manhã, notebook no meio do suporte, ouvindo, né? O que Aham. essa pessoa tá falando, tentando conhecer o que tá aqui, né? Aquela. Tô aqui. Aí o cara. Você é novo aqui? Ah, sou. Sou novo. Sou novo. E assim. Ah, Ou beleza. seja, só coletou informações valiosíssimas do que acontece ali. Mas sabe que eu tô vivendo isso? Eu passei agora, a minha sala tá em reforma, né, como eu falei aqui, aí eu tô num aquário que tem lá, amanhã você vai ver,
que é uma salinha de vídeo onde eles fazem atendimentos individuais, eles ligam para um cliente, Sim. ou coisa parecida, querem se concentrar mais, e fica do lado da Copa. E a gente lá na Tática não tem regra para, olha, você pode ir para a Copa tal hora, tem que passar tanto tempo. Não, eles podem ir a hora que eles quiserem, é o momento Sim. deles, às vezes tá com vontade de comer aquela hora, ou tomar um café, ou descansar um pouco. A gente não coloca, estabelece regras. Mas eu fiquei impressionado como passa gente a toda hora. Claro que Sim. a empresa tem muita gente, então acaba que vai passar mesmo. Mas eu percebi já que algumas carinhas ali se repetem, sabe? E eu fiquei só olhando, só olha que bom, tudo tem seu lado bom. Veja, tudo tem seu lado bom. Eu vejo assim, né? Eu costumo dizer, né, que eu já até escrevi uma vez uma matéria sobre isso, que a tua empresa, a minha empresa, a empresa que ela comanda, ela tem dois momentos. Ela tem um momento que ela está funcionando, mas ele não tem tanta importância do momento que ela está funcionando para uma entrega para um cliente. Então, por exemplo, a minha equipe de vendas está em reunião. Estamos em reunião. Aquilo ali é importante para a empresa? Mas é indiferente. Por quê? Qual é o momento que é importante? O momento que ela está falando com o cliente. Sim, que ela está entregando algo, o cliente gerando percepção para o cliente. Fazendo uma apresentação. O suporte. O suporte trabalhou no feriado. Sim, Pô, é sim. legal, mas não atendeu ninguém. Fizemos outras atividades. É o momento que está gerando percepção para o cliente Mas falando com ele. qual é o momento que está com o cliente? É. E aí o que acontece? A gente a empresa vai crescendo, você para de ver isso. Você não vê mais um colaborador seu falando com o cliente. É. Você não vê um e-mail que ele mandou para o cliente, você não tem a mínima noção. Uhum. Então, é importante você estar. Eu já tive situações de estar no suporte. Às vezes eu fazia isso, né? Tô lá no suporte, fico parado ali, assim, olhando. Muita gente, né, me conhecia, sabia quem eu era, eu tô olhando. Aí daqui a pouco eu comecei a ver um caso real mesmo. As pessoas trocando de lugar. Um tava sentado aqui, outro sentava aqui. Aí trocou de lugar, beleza, tá, tô olhando assim. Daqui a pouco destrocaram de lugar. Falei, cara, Isso. que é isso? É a brincadeira da cadeira lá da Daqui a rodinha. pouco trocou de novo, cara. Aí não faz sentido. Aí fui lá, né? Eu falei assim, deixa eu só entender aqui, por que vocês ficam aqui pulando? Olha só, empresa grande, né? E aí os detalhes que você não percebe. Porque a máquina dele tem mais memória que a minha. E quando eu preciso fazer um acesso num cliente, a minha máquina não tá boa. Nossa. E aí, quando eu preciso fazer, eu troco, que a máquina dele é melhor aqui de quem Entendi. tá próxima. E como ele não tá fazendo o acesso nesse momento, né? Eu Eu pergunto consigo pra ele, utilizar a gente troca. Sim. Aí eu olhei e falei assim, tu já falou isso pro teu gerente? Não, Nossa. Não falei. nunca falei. Mas teu gerente nunca viu isso acontecer aqui? Eu chamei o gerente. Exatamente isso, chamei o gerente. Eu falei, cara, você acha isso normal? Você tá numa empresa desse tamanho e vocês... Não, mas assim, eu tô tentando resolver o problema do cliente. Eu falei, cara, louvável o que você tá fazendo. Mas, cara, você tem que dar um toque na empresa. Aí chamei o gerente também. Eu falei, cara, tu não tá vendo esse pula-pula de... Não vi não. Eu falei, não é possível, eu tô aqui. Os caras estão pulando direto. Então, assim, quando você vai, você consegue enxergar coisas que... Verdade. Excelente. Porque É importantíssimo. Um acompanhamento, né? O quanto que ele está medindo a performance dessa equipe. Para onde ele está olhando, né? Para onde ele está olhando. Isso é fundamental. Exatamente, realmente. Gente, é o seguinte, o papo tá ótimo, meu Deus, ó, muito mesmo, tanto que passou muito mais rápido do que eu pensava, mas agora a gente vai entrar num quadro, a gente vai parar de falar aqui de trabalho, e a gente vai entrar num quadro chamado Desplugando. Cada um vai escolher uma carta. Você vai escolher uma carta e a Cris vai escolher uma carta. Eu não sei, eu acho que eu vou começar com a Cris, que já veio aqui antes, né? E a gente termina... Não, vou começar com o Sandro, porque aí senão ele... Você já veio, você já sabe, então é melhor começar com o Sandro. Não perder a surpresa. Pra não perder a surpresa. Veja como eu sou uma pessoa malvada. Gente, seguinte, olha só. A gente vai ter agora aqui 10 opções de carta, uma numeração. Tá, Sandro? E aí eu quero que você escolha uma carta dessa, e essa carta vai ter uma pergunta
onde você vai responder, já desplugando mesmo do trabalho, trazendo mais o Sandro pessoa, ser humano, família, vida, o que Legal. você acredita. Qual é a carta aí que você escolhe? Cara, eu vou escolher o número que eu jogava futebol quando era novo. 5. Pior pergunta, que eu coloquei logo na 5. Se você pudesse viver algo de novo, o que que seria? O que é que você viveria? Isso, só entendendo, profissionalmente falando ou qualquer coisa? Eu tentando sair do profissional mesmo, indo mais para a vida Ah, pessoal. Claro que normalmente a vida profissional da gente termina impactando muito na pessoal, né? Mas fique à vontade, o que você sentir que você gostaria de viver cara, novamente. eu gostaria de estar perto de uns 20 anos, com a cabeça que eu tenho hoje, com meus pais, Uau! entendeu? Meus pais já se foram, né? E eu acho que se eu tivesse lá com a cabeça que eu tenho hoje, sendo pai hoje, eu acho que eu seria um filho um pouco melhor, Ah, entendeu? que bonito. Que lindo. É. Uau! Muito bom, Forte adorei, muito forte também. isso, viu? Foi uma das respostas mais bonitas de todos esses Verdade, episódios que a gente já gravou. verdade. É. Lindo, Sandro. Eu acho que é bem isso, né? Acho que a maturidade ela traz pra gente um olhar muito diferente Sim, daquilo que a gente. Para aquilo que a gente não consegue ver quando a gente não tá ainda Sim, tão maduro. É verdade. Perfeito. lindo. Adorei, parabéns. obrigado. Ficou, ficou um silêncio aqui, né? Porque eu já lembrei do meu pai e da minha mãe na hora, né? Assim. Eu tô pensando até em quando sair daqui e passar na casa da minha mãe e do meu pai. Estive com ela no meu pai, né? No domingo. E às vezes a gente sei lá, a gente tem que curtir mais eles. Nossa, agora eu tô me sentindo super culpado porque eu não vi a janela do WhatsApp do meu pai. Não, mas olha, Vou fixar agora no vou WhatsApp. vou falar algo muito importante que eu aprendi na marra, né? É, trabalho, quando você trabalha no que você gosta, é bom e é um problema, porque você gosta. E você acha que as pessoas sempre vão estar lá. Uhum. Sempre vão estar lá. É. Então, assim, o que me fez pedir demissão, me ajudou muito na empresa que eu trabalhava, foi isso. Eu trabalhava há muito tempo e meu pai já era viúvo, você estou falando aí de 2015, Sim. 2016. E às vezes ele me ligava e falava assim, vem jantar comigo. Eu falo, pô, ainda tô na empresa. Não vai dar, Uhum. Entendi. entendeu? Mas já É. vou aí, não sei o quê. Vou passar, Ele depois Vou eu passar, vou ver. Eita, às não deu vezes ia tempo. uma semana depois, alguma coisa assim, né? E aí tem um dia que ele não tá mais lá, É né? verdade. E aí te dá uma sensação muito ruim, É, né? imagino. Nossa, Assim, não é sim. uma sensação de culpa, mas é uma sensação De podia ter feito saudade. diferente, né? É. Porque o trabalho, cara, tu não resolveu hoje, tu vai resolver amanhã, É, né? Então, é. isso me fez refletir É, eu bastante. passei muito por isso, assim, eu É, venho normalmente no segundo semestre do ano eu viajo muito para fazer palestras e eventos, tem Sim, muito evento e muita palestra. sim. E ano passado eu meio que já há 2 anos, eu acho que foi em 2022 eu senti isso e em 2024 eu senti isso. No final do ano, eu dei uma despirocada, assim, Sim, literalmente, assim, de estar sim, cumprindo a agenda, mas sem estar feliz, sem sim. estar sim, sim. com aquele entusiasmo, reclamando de tudo e qualquer coisa, e parece que a gente atrai as energias ruins, então o avião atrasava, o outro É tinha que dormir não sei verdade. aonde porque o avião tinha atrasado e eu não conseguia chegar em casa e não conseguia Sim, estar com a minha família, e sim. sentindo uma saudade que sufocava aquela coisa, e aí eu, não, vou diminuir, agora eu vou começar a diminuir. E eu realmente diminui muito, mas é uma coisa que a gente sempre vai ter que fazer escolhas na vida, né? E tem que, Sim, sim. eu acho que a grande sacada disso é a gente trazer o equilíbrio pra Equilíbrio. tudo, né? O equilíbrio é Exatamente tudo, isso. assim. Sim. Que bonito, adorei. E Também. aí, Bom, Cris, e agora é você, né? Eu quero Nossa. ouvir. Agora vamos fazer a Cris escolher uma carta, né, Carla Luiz? Ah, De 1 a 9. 7. 7. Essa tá muito fácil. Ah, O futuro te assusta? não. Ah, Interessante. Eu vivo muito no agora hoje. Eu vivo muito. O meu futuro é agora. Eu estou aqui com vocês, então eu estou curtindo esse movimento. E eu sinto assim prazer em estar na vida, sabe? E foi maravilhoso que você falou o que eu voltava. Eu aprendi a ser profissional e viver. É muito interessante isso. Eu hoje eu tenho, vamos dizer assim, o privilégio, né?
Hoje eu me sinto abençoada de escolher estar com quem eu gosto de estar, fazer negócios com Sim. quem converge com os mesmos valores, acompanhar os meus filhos, estar na minha casa, morar perto dos meus pais, né? E crescer e aprender com tudo que se apresenta. Porque assim, Fabiana, é um presente. Você me deu um presente hoje, né? E Ai, estar aqui com você, e estar com o Sandro, quanta riqueza você trouxe, né? Do seu saber, de um saber que não só é técnico nem intelectual, mas de um saber empírico do que você viveu, das suas experiências, quantas reflexões, né? Quanto movimento que você traz e que você gera, fazendo da comunicação, desse espaço que você traz através do podcast, para a gente sentir, perceber e receber da vida. hum, Porque nós, para além do profissionalismo, somos seres humanos, né? Necessitamos disso. Então, a gente não está aqui, inclusive com as meninas, não é um acaso, né? A gente veio para cá vamos dizer assim, numa consciência menor, pensando no papel de contribuir como profissional, mas na verdade nós vemos aqui para receber em comum, é né? verdade. E um receber que vai expandir para além do podcast, para além do profissional. E é maravilhoso esse movimento que você faz aqui, né? Vamos agora para o lado pessoal. Desplugar um pouco. Sim, Lugar um sim, é pouco, legal. porque traz a gente para o chão, a terra, a nossa energia, né? Traz a gente para. Eu quero você com CNPJ forte, mas com CPF forte, curtindo a experiência de estar vivo. Então, quando falam muito sobre futuro, o futuro é isso aqui para mim, sabe? Então, eu não estava pensando em outra coisa além desse momento aqui. Perfeito. Então, ele não me assusta, porque eu estou segura na vida. Eu estou vivendo, eu estou aproveitando Cada que momento. me é permitido agora. Perfeito. Hoje foi nesse papel mais profissional, nesse papel mais relacional, né? E eu tenho você como uma inspiração, um Oh, muito amigo, obrigado. um mestre, conhecendo outros mestres, porque o futuro é isso. Os mestres que são apresentados na nossa vida, porque todos nós somos mestres um do outro, no que a gente Verdade. tem que receber, que o universo já diz assim, ó, você perguntou isso hoje, você está buscando isso aqui, É, e aí hoje foi uma completude de foi, podcast, foi né? maravilhoso. Foi muito Então, maravilhoso. gratidão. Para mim, o futuro é agora, é esse Legal. É instante. esse instante, é que a gente Isso tá aí. vivendo, É o né? que a Que gente completa a vive. gente, que deixa a gente É, feliz. Gente, adorei mesmo. Chegamos ao gratidão. final do episódio, muito rápido. Isso é um bom sinal, porque significa que a gente vai marcar outras vezes, Que Legal. porque foi realmente um episódio muito rico. Adorei ouvir vocês, adorei interagir, aprender com vocês. É um movimento extremamente importante, né? Eu acredito muito em propósito, eu sou uma pessoa muito excêntrica, então eu acredito muito em energia, não acho que as coisas acontecem por acaso, eu acho que a gente atrai as coisas, eu acho que a gente acredito muito em tudo isso, né? E esse processo todo é um processo muito rico para que a gente tenha um futuro que a gente também esteja Sim, feliz. A gente também estará feliz no futuro com aquilo que a sim. gente planta hoje, né? Por isso que é tão bom viver o presente, porque isso daqui já foi um futuro, né? E a Isso. gente agora Sim. está vivendo o que foi um futuro em algum momento. Então eu trouxe para cá para vocês também uma lembrancinha. Ah, que lindo. Cris, essa daqui é para você. Ah, Porque gratidão. você já ganhou a Uau, sim. E essa aqui é para você, Sandro. Pô, obrigado, Fabiano. Adorei. É uma lembrancinha para vocês lembrarem, recordarem desse momento Nossa. aqui. Vai lá Ah, começar. show, cara. Quero muito agradecer mesmo Pô, por terem aceitado o convite. personalizado aí. Claro, Pô, com legal. certeza. Obrigado. Muito Gratidão. obrigado, viu? Mesmo. Honra. Muito obrigado. E Estaremos juntos em palavras, outros né? momentos, né? Inclusive, deixa eu falar para vocês que tanto a Cris quanto o Sandro têm cursos na Faz Streaming, tá? Quem não conhece a Faz Streaming, vai lá no site, no Instagram da Faz, pega lá o link, você consegue acessar. É uma plataforma de cursos. Eu digo que é a melhor plataforma de cursos para Exato. empresas contábeis, para empresários contábeis, para o time de uma empresa contábil desse país inteiro. Um movimento extremamente poderoso. Não à toa vocês estão lá.
A gente tem cursos tanto da Cris quanto do Sandro e de outros especialistas também, inclusive meus cursos que são maravilhosos também, tá, gente? Então acessem lá, conheçam mais, busquem a Cris na rede social, o Sandro, peguem esse conteúdo, compartilhem com outras pessoas, né? Exerçam essa generosidade, assim como a gente está aqui hoje, trazendo com todo o coração, com toda a generosidade que a gente tem dentro da gente para compartilhar todas as nossas experiências, que vocês também façam isso, ok? Muito obrigado, fiquem todos com Deus e mais uma vez muito obrigado a vocês, tá, gente? Obrigada. Obrigado. Obrigada mesmo. Prazer participar aqui com vocês. Bom demais.